Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Teologia em Diálogo. Esse canal é para todas as pessoas que gostam da teologia e que fazem teologia de forma responsável, de forma humilde, de forma dialogal, sobretudo. E hoje é um dia bem especial para essa perspectiva do saber, essa ênfase do saber que é a teologia, porque hoje é o dia do teólogo. Dia 30 de novembro é o dia do teólogo. E acho que a gente já pode começar aqui a refletir sobre a qualidade do teólogo, né? O que será que o teólogo precisa entregar hoje para ser um teólogo de relevância? Qual é o teólogo, o tipo de teologia que mais separa e segrega do que agrega? A gente pode refletir um pouco sobre isso. Então, esse vídeo é para a gente refletir sobre essas nuances, dessas características que a gente falou. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero pedir, se você gosta de teologia e de teologia dialogal e humilde, responsável, quero convidar você a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like aí, comenta e compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar de conteúdos teológicos. Hoje em dia na internet a gente vê muitos conteúdos, voltados para briga, para encrenca, que ficam falando mal de outras pessoas, até de outras teologias, e a gente não quer fazer isso aqui, a gente quer fazer uma teologia séria. Bom, acho que para a gente começar a falar sobre esses pontos, é interessante a gente mais uma vez dizer aquilo que a gente já vem falado, né? É o que que é teologia. O primeiro vídeo desse canal, se eu não me engano, com uma qualidade bem duvidosa, afinal eu estava começando, a gente começou a falar já sobre o que que é teologia e quem que é o teólogo e coisas assim, e sobre a teologia em diálogo. Mas o teólogo, a teologia, afinal, ela é composta ali por algumas palavras, né? Um sufixo e um prefixo, theos, logos, ou logia, que significa estudo de Deus de uma forma bem simplificada. Porém, em algum momento aqui você já deve ter visto que a gente fala que essa terminologia de estudo de Deus, ela não é suficiente. Em que sentido? Dá a impressão de que a gente está estudando Deus, não é? É como se Deus fosse um objeto de estudo, né? E Gustavo Fiallen, que a gente trouxe para falar sobre isso naquele vídeo, a gente demonstrou que o objeto de estudo da teologia é a fé cristã, como uma realidade dada e objetiva. Então a teologia teria como um propósito a pesquisa e o estudo da fé cristã, ou seja, do que a doutrina cristã tem falado sobre Deus, tem discursado sobre Deus. É óbvio que também não é uma fala absoluta essa do Gustav Fialli. Ela entra também, como o próprio tema do canal, ela entra em diálogo com outras falas. O que eu quero dizer é que não é errado dizer que teologia estuda Deus. Afinal, tudo converge para isso. Falar sobre Deus, discursar sobre Deus. Então, se remete para Deus, obviamente, de certa forma, estamos estudando Deus. Então, não é errado dizer que teologia estuda Deus. Mas é bom qualificar melhor essa frase, porque para não dar a impressão que a gente está olhando Deus como se estivesse num tubo de ensaio em um laboratório de química. E não é assim. Afinal, se você parar para pensar, os teólogos têm feito isso. Eles têm refletido sobre, a própria doutrina cristã também, não só sobre a pessoa de Deus. A própria teologia sistemática, ela é um bom indicativo disso, porque são vários temas e tópicos da teologia ordenados de forma lógica e racional, formando sistemas, que vai falar sobre fim dos tempos, salvação, Espírito Santo e várias outras coisas, que no pacote completo vai estar falando sobre Deus. Então, teologia vai estudar o que que a tradição está falando sobre Deus também, o que que os discursos que foram produzidos nesses 2000 anos estão falando sobre Deus, e até antes, né, porque a teologia cristã, ela também tem um forte vínculo com a teologia judaica, né, porque a fé cristã nasce do contexto judaico. Então esse é um bom começo para a gente nortear a nossa fala aqui nesse começo, porque teologia ela tem vários aspectos que podem estar envolvidos na sua definição. Mas, para tentar simplificar ao máximo, é o estudo sobre Deus e sobre o que a humanidade, não é? Os pensadores cristãos, a igreja, nesses 2000 anos, tem refletido e tem produzido sobre Deus. É assim que se faz teologia, com pesquisa.
E aqui a gente já entra num primeiro tópico bem importante para o teólogo. O teólogo é aquele que pesquisa. É impossível fazer teologia sem pesquisa. Bom, a gente vai falar já já sobre quem é o teólogo, né? Coisa que a gente já abordou aqui, mas é bom a gente relembrar. Mas, de certa forma, por que a gente diz que o teólogo ele tem que pesquisar? Justamente por causa de toda a produção que foi feita sobre a fé cristã nesses 2000 anos. A fé cristã, ela já nasce sob pesquisa, se você parar para pensar, porque, sobretudo ali no primeiro século, os escritos do Novo Testamento vão começando a ser produzidos posteriormente à ascensão de Jesus, quando Jesus sobe aos céus. E a igreja vai sendo formada, vai evangelizando, vai caminhando, e as cartas vão sendo escritas para as comunidades e formulando doutrinas a partir disso, reflexões sobre o sagrado, sobre o divino Jesus. Então, já há uma pesquisa ali, porque os próprios escritos de Paulo não surgem só da experiência com o sagrado que ele teve pessoal no seu encontro com Deus, mas também de sua pesquisa com os discípulos, com os apóstolos. Ele esteve estudando também sobre a fé cristã com os discípulos. Pega, por exemplo, o Evangelho de Lucas, ele mesmo relata que fez uma pesquisa acurada. Imagina os outros também. Você pode pegar Marcos, que não foi discípulo direto de Jesus, então ele pesquisou com alguém, supostamente Pedro. E Mateus, que também, apesar de ser um discípulo direto de Jesus, e o apóstolo João também, o que escreveu o Evangelho de João, ainda assim é escrito posteriormente à ascensão de Jesus. Então há uma pesquisa, nem que seja nas suas próprias memórias e no seu círculo de convivência com os primeiros discípulos. Então, o teólogo é aquele que pesquisa. Duvide seriamente de um teólogo que vem trazer verdades que ninguém nunca viu, e que ninguém nunca refletiu sobre e vem negando o que a tradição cristã produziu, porque teologia se faz pesquisando, obviamente. E aí, outro ponto que a gente pode também trazer é quem é o teólogo? Se você já viu alguns vídeos aqui, você sabe que a gente já refletiu sobre isso, mas é bom a gente dizer que a teologia não está encerrada apenas na academia. O que isso quer dizer? O teólogo não é apenas aquele sujeito ou aquela mulher que faz teologia numa faculdade acadêmica. Obviamente não. O teólogo é, via de regra, aquele que pesquisa sobre Deus, sobre o sagrado, sobre o que a igreja disse e a tradição disse sobre a fé cristã. Isso você pode fazer ainda mais no século XXI com a internet. Óbvio que a internet tem lá seus perigos de você cair em uma matéria totalmente enviesada e feita por qualquer pessoa que não pesquisou, mas ainda assim, qualquer pessoa hoje em dia pode pesquisar com um clique sobre vários assuntos da contemporaneidade e do passado. Então, qualquer pessoa pode ser um teólogo, qualquer pessoa pode ser uma teóloga. Aliás, basta que você tenha uma Bíblia na mão e abra ela, folheie ela, leia textos, leia blocos, procurando sentido para a sua vida, para a sua realidade. Isso é fazer teologia. Se você lê a Bíblia, procurando sentido para a sua vida e para a sua realidade, para os dramas e dilemas que afligem a contemporaneidade, o seu dia a dia, a sua comunidade, parabéns, você é um teólogo. Nesse sentido, todos são teólogos. E aqui é bom a gente fazer uma breve separação, não entre duas categorias hierárquicas, mas entre dois ramos distintos para a gente falar de teólogos. Porque existe uma teologia popular, e por ser popular, não estou dizendo que ela é ruim, não estou fazendo juízo de valor, estou apenas dizendo que existe uma teologia mais popular, que qualquer pessoa pode fazer, basta ter uma Bíblia, uma pesquisa, acesso a livros e coisas do tipo, e internet, ou pesquisadores, ou um pastor que é teólogo, não importa. Qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa teológica. Mas também existe, obviamente, o teólogo, abre aspas e muitas aspas, o teólogo profissional. Por ser profissional, a gente pode falar disso já já, não significa um aspecto mercadológico, mas dizer que ele se profissionalizou. Ele estudou numa faculdade reconhecida pelo MEC, que é o Ministério da Educação, e então ele fez pesquisas acadêmicas com artigos científicos, um aspecto muito mais acadêmico mesmo da teologia. Então a gente precisa fazer essa distinção, porque existe a teologia acadêmica e a teologia confessional ou teologia popular, que é a teologia comum, de qualquer pessoa pode fazer. E lembrando mais uma vez, não significa que o teólogo acadêmico ele está em um grau hierárquico acima de qualquer pessoa que lê a Bíblia ou coisa assim.
Mas, gente, com toda a humildade, precisamos entender que quanto mais pesquisa você faz sobre um tema, maior o seu conhecimento sobre aquilo técnico. E com a teologia não é diferente. A gente costuma achar que estudar a Bíblia é quanto mais academicamente, cientificamente não no sentido de ciência, de química e física, no científica, de saber, de conhecimento. Quanto mais científica for esse aprendizado, pode desvirtuar o conhecimento bíblico, pode esfriar a fé. Não, gente. Todo conhecimento, ele pode ser acadêmico. E aí você pega os biólogos, os químicos, os físicos, os sociólogos, as ciências humanas, as ciências exatas, não importa. A produção do saber, quanto mais acadêmica, melhor. Isso não significa que ela não vai dialogar com o dia a dia, com a concretude da vida comum, da vida ordinária. Mas sim, gente, que quanto mais conhecimento acadêmico para um objeto de estudo, melhor. Mais conhecimento, mais enriquecido vai ficar isso. E aí, olha que interessante. Principalmente para a área da teologia, diferentemente de outros ramos, como as ciências exatas, a própria sociologia, ou seja o que for, para a teologia, tudo vai acabar reverberando para a comunidade de fé. Tudo vai acabar reverberando e contribuindo para o aprendizado da própria comunidade na igreja, no dia a dia. Porque o teólogo, mesmo que seja acadêmico, geralmente os teólogos, salvo aí teólogos que não tenham religião, ou que sejam ateus ou coisa assim, porque existe, né? Teologia é uma ciência. Qualquer pessoa pode cursar, não precisa ter religião. Salvo essas observações, qualquer teólogo, se você pegar, ele frequenta uma comunidade de fé. Então ele tem contato com pessoas, ele está presente numa comunidade. Mesmo os mais intelectuais. Pega aí um grande teólogo da contemporaneidade que está vivo, o N.T. Wright. N.T. Wright, um anglicano, um clérigo, ele é um acadêmico muito erudito e com vasta pesquisa. Eu tenho aqui vários livros do N.T. Wright, é um dos grandes nomes do Novo Testamento, da pesquisa bíblica. E ele é um membro de igreja, ele é um clérigo também, então ele está numa comunidade de fé no dia a dia. Então, gente, não dá muito para desvincular essas realidades. Elas não são tão, extremas assim, uma para um lado, outra para outro, não, elas podem ser conciliadas. Teologia acadêmica e teologia confessional, aliás, a teologia acadêmica e a vida confessional na igreja são obviamente harmonizadas, não há por que se preocupar com isso. Se você tem medo de estudar teologia com medo de perder a fé, com todo o respeito e carinho, talvez as suas convicções não sejam tão fortes assim, porque a teologia ela fala sobre Deus. Claro que existem perspectivas e perspectivas, em outra ocasião a gente pode falar sobre isso, mesmo entre os religiosos, mas, via de regra, o centro da teologia é Jesus Cristo. E aí a gente já entra em outro ponto. Vamos agora para um ponto bem interessante que é o que afinal de contas pode ser o principal ponto da teologia? A gente pode elencar alguma coisa assim? Pode sim. Jesus de Nazaré, o Cristo, é o centro da teologia cristã. Se é teologia cristã, o centro dela é Jesus. É por onde se debruçam os teólogos, é por onde nascem todas as reflexões, e principalmente se você for olhar a teologia sistemática. A teologia sistemática, sobretudo, ela pesquisa sobre temas da fé cristã. E elas estão relacionadas todas com Jesus. Soteriologia, a salvação, é Jesus que promove a salvação, ele expia os pecados, Deus encarnou em Jesus para promover a salvação dos seres humanos. Pneumatologia, está relacionada, a pneumatologia ela é cristológica, principalmente no Evangelho de João, sempre apontando para Jesus, sempre mostrando Jesus. A escatologia, a gente aguarda a parousia, o retorno de Jesus para encerrar com tudo esse caos da humanidade que a própria humanidade promove com suas mãos e com sua maldade. Então, gente, os temas da teologia estão todos relacionados a Jesus. Portanto, sem dúvidas, o tema principal da teologia cristã, o centro da teologia é Jesus de Nazaré, o Cristo. Isso se torna mais enfático, como eu já falei, na teologia sistemática. O principal assunto da teologia sistemática é a cristologia. Então, bom, tendo falado isso, agora a gente pode falar sobre um ponto também que é muito interessante. A qualidade do teólogo. E quando eu digo qualidade, eu não me refiro à sua pessoa em si, mas me refiro ao seu fazer teológico. Eu gosto muito das redes sociais, porque elas, apesar de terem um aspecto dualista, em que sentido? De promover tanto o bem como o mal, isso depende muito de quem está por trás das telas. Então, o que vai ser feito com as redes sociais depende muito de quem está utilizando. Por isso
que nós vemos aí muitas teologias problemáticas na internet. Teologias de trincheira. Você pode ver aí, os canais que mais crescem ou os perfis no Instagram que mais crescem são aqueles que fazem react com alguma pessoa e aqui, a princípio, sem fazer juízo de valor da teologia da pessoa, porque muitas vezes é problemática sim, mas o que eu quero dizer é que há um crescimento, há um público que procura pela treta, pela polêmica, pela briga, pela ofensa. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem desvincular a teologia do teólogo ou da pessoa que está falando sobre Deus e atacam até a pessoa. Então, às vezes, não é nem falar mal da teologia, é falar mal da pessoa. É uma teologia de trincheira, preocupada com briga, com polêmica e com falar dos outros. É óbvio que a gente pode abordar pensamentos teológicos que, em certa medida, estão atrelados a quem os reproduz, obviamente. Mas ainda assim, isso tem que ser feito com muita humildade, porque o saber teológico não nasceu hoje no século XXI. Duvide de uma pessoa que chega com muita arrogância, falando sobre teologia como se nunca errasse nada, nunca não tem nada que ela não saiba, ela sempre tem resposta para tudo e sempre com muita arrogância e encerrando o assunto. É isso aqui e o ponto final. Duvide desse teólogo. Porque a teologia leva em consideração, como eu já falei, todo esse caminho pavimentado pela tradição cristã. Tem de tudo, gente. Tem católicos, tem calvinistas, tem arminianos, tem luteranos, tem pentecostais, que é recente também. Gente, a tradição cristã é plural. Há uma pluralidade de pensamento na tradição cristã, na fé cristã. As próprias teologias de hoje em dia, olha quantas eu citei aqui agora há pouco. Teologia wesleyana, luterana, calvinista, não importa. Temos muitas teologias e elas divergem em pontos doutrinários. Claro que há um centro, há um norte, mas ainda assim há diferenças em suas doutrinas, suas reflexões teológicas seus pressupostos. Portanto, duvide daquele teólogo que é arrogante e encerra o assunto dizendo é isso aqui e acabou. Não, não é bem assim. A teologia ela é um processo inacabado. Ela é um processo que ela vem sendo construído. Em que sentido? Há centro da teologia, como eu já falei, que é pontos centrais, pontos chaves da teologia, mas ainda assim ela é um processo que vem sendo construído também. Ela só acaba mesmo quando a gente vê Jesus no reino dos céus, no novo céu, na nova terra, porque lá todas as dúvidas acabarão. Enquanto isso, estamos todos tateando, procurando descrever Deus, de acordo com nossos sistemas, com nossas dogmáticas e com nossas tradições, com as nossas denominações, não importa. Por isso, devemos ter esse caráter dialogal, porque teologia se faz em diálogo. Bom, pessoal, essas são as reflexões que eu queria deixar sobre a teologia e sobre o teólogo. E se você gosta de teologia, mais uma vez eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e, mais uma vez, eu peço que todos que gostam de teologia reflitam e vamos fazer teologia em diálogo. Fique com Deus, até a próxima. Deus abençoe vocês.